Você sabe a importância de manter o intestino saudável? Então você vai querer saber o que você não deve comer para manter esse intestino funcionando bem. Vem comigo agora saber quais são os 5 piores alimentos para o seu intestino. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Lilian Caetano, atuo como nutricionista e trabalho com a saúde integrativa, nutrição funcional. O que é isso? Olhar o ser humano como um todo. Porque saúde é um bem-estar físico, mental, espiritual. Nós somos isso tudo junto. Você já curtiu esse vídeo? Curte aí. Se ainda não é inscrito no canal, aperta aí nesse botãozinho aí, ó, inscrever-se agora, pra gente aumentar esse canal e levar saúde para o maior número de pessoas, tá bom? Se inscreve aí. Então vamos lá. Quais são os 5 piores alimentos para o intestino? Antes eu quero te perguntar, você sabe o porquê é importante ter o intestino funcionando normalmente, funcionando aí 1 a 2 dias no máximo? E na consistência certa das fezes, nem fezes ressecadas demais e nem como diarreia. Por que ter o intestino saudável? Porque a sua saúde depende disso. Eu já ouvi uma frase, foi dita por um cientista, que falou assim, que a maioria de quase todas as doenças começa no intestino. Exatamente, o intestino é o início e não o fim de todas as coisas. Ele é considerado até o nosso segundo cérebro, porque ele tem muitos neurônios e ele consegue funcionar até sem um comando ali direto do cérebro muitas vezes, porque ele tem essa quantidade de neurônios dentro dele. Então o intestino é um órgão que deve ser olhado com muita seriedade e deve ser muito bem tratado e bem cuidado por cada um. Como é que você está tratando seu intestino? Se não está tratando bem, vamos começar já retirando esses 5 piores alimentos ou pelo menos reduzindo muito o consumo deles, tá bom? Então, qual é o primeiro grupo de alimentos, na verdade? Não é um alimento, mas um grupo que foi chamado por um nomezinho diferente, sabe? Até em inglês, que são fast foods. Você sabe o que é isso? Já comeu? Sabe os aplicativos aí que tem até para pedir esse tipo de comida? Pois é. Esse tipo de comida é rico em gordura saturada, em açúcares, em aditivos químicos e isso detona o seu intestino. Esses ingredientes prejudicam a sua microbiota intestinal. Então, aquelas bactérias ali boas, ruins, né? Aqueles micro-organismos que moram no seu organismo, no seu intestino, eles acabam que os que são ruins ficam na quantidade muito maior do que os que são bons. E isso vai detonando a sua saúde intestinal. Outro grupo de alimentos, alimentos processados. Os alimentos processados, eles são aqueles, como o próprio nome diz, já foram muito processados, manipulados, né? E esses alimentos, eles contêm conservantes, também contêm ali os aditivos químicos, os corantes, muitos ingredientes artificiais. E aí, você está colocando para dentro do seu corpo comida de verdade, comendo alimentos processados? Não. Então, você precisa aumentar alimentos de verdade e diminuir esses alimentos processados. Alimentos que são industrializados, mas que têm uma lista imensa também de ingredientes, com nomes diferentes, sabe? Nomes diferentes e números juntos associados. Então, isso faz muito mal para a sua saúde intestinal. Outro grupo que é muito, mas muito consumido mesmo, açúcar refinado. É isso mesmo, gente. É lógico que um docinho, né, uma comidinha assim, algo mais doce, um chocolate, essas coisas dão prazer, elas despertam na gente essa sensação de bem-estar. E aí, qual que é o problema então de consumir açúcar? É como que você está comendo, qual a quantidade, quantas vezes você come isso, se está sendo em excesso demais.
Qual é a qualidade desse doce que você está consumindo? O que tem de ingrediente nele, né? Então, isso tudo deve ser levado em consideração. Mas o que a gente vê muito, é o excesso. Então, às vezes tem um alimento que tem gordura, que tem açúcar, né? Que tem uma farinha aí que eu vou falar daqui a pouco, tudo junto no alimento só. É uma bomba para a sua saúde e para a sua saúde intestinal também. O açúcar refinado, doces, refrigerantes, né, os próprios alimentos industrializados, o consumo excessivo deles, ele desequilibra também a sua microbiota intestinal. Açúcar não é alimento para suas bactérias boas do corpo, porque a gente tem no corpo mais bactérias do que as próprias células, você sabia disso? E as bactérias boas, elas precisam estar em número muito maior do que as ruins. Mas o açúcar vai fazer o quê? Vai alimentar as bactérias ruins e elas vão ficar em maior quantidade, te trazendo uma série de problemas, inclusive a nível intestinal, tá? Outro grupo, leite e derivados. Aqui tem uma polêmica, né? Alguns, até dentro de nutricionistas, médicos, profissionais de saúde, alguns defendem o leite, outros demonizam o leite. Eu não estou aqui para falar que leite é um vilão, porém, se o assunto é intestino e se você consome isso em excesso, ele vai ser um vilão para você nessa situação. Então, existe um teste que você tem que fazer para saber como seu corpo reage ao leite. Se você está consumindo ele em grandes quantidades, diminuir as quantidades já vai te ajudar, tá? Então, liga o alerta e diminua a quantidade se você é uma pessoa que exagera demais no consumo, tá? Todo dia eu tenho, né, um parente que ele tomava 1 litro de leite todos os dias. Todos os dias. O que aconteceu hoje? Hoje ele já não pode tomar mais, porque ele sente mal se tomar. Então, o excesso de tudo vai te levar para um caminho ruim, tá? Então, tenha esse equilíbrio. O leite, né, ele é de difícil digestão. Ele é uma proteína, ele tem proteínas de difícil digestão, que podem causar alergias, pode causar um desconforto abdominal e intestinal também, tá? E um outro grupo que segue um pouco essa linha aí é o glúten, farinha de trigo refinada. A farinha integral também tem glúten, tá? Centeio, cevada também são outros alimentos menos comuns no nosso cotidiano, mas que tem o glúten também. O glúten é uma proteína de difícil digestão. Tem outros vídeos no canal que eu falei sobre o glúten, tá? Mas o que eu quero te dizer hoje sobre ele? Tem pessoas que são muito sensíveis. Tem uma doença chamada doença celíaca, aí não pode nem ver mesmo. Agora, tem pessoas que são sensíveis, têm uma sensibilidade alimentar. O que é isso? Consome o glúten e o intestino fica preso. Então, às vezes, a pessoa ela nem sabe por que o intestino dela é preso. Às vezes é por causa de um glúten, às vezes é por causa de um leite. Porque quando chegou lá no intestino, ele chegou mais inteiro, não estava totalmente digerido. E aí, o intestino vai ficando mais permeável. E aí vai chegando na corrente sanguínea coisas que não deveriam ter chegado. Então, vai desenvolvendo problemas em cascatas por causa dessa má digestão. Chegou no intestino como não deveria ter chegado. E aí, são estes os 5 grupos de alimentos. Agora, o que você vai fazer? Vai excluir totalmente todos esses 5 aqui que eu falei? Eu não estou falando para você fazer isso, mas liga o alerta. Seu intestino precisa de cuidado. Então, não consuma desses grupos de alimentos. Do que você não puder, não consuma. Do que você puder, reduza drasticamente, tá? Consuma esporadicamente, que não seja a sua rotina. E quando a gente tira um grupo de alimentos, a gente tem que colocar alternativas saudáveis. Então, coloque aí mais frutas, mais grãos, mais vegetais, né? Verduras, legumes. Mantenha o seu corpo hidratado, porque isso vai favorecer o funcionamento do seu intestino, tá bom? Então, esses foram 5 piores alimentos para o seu intestino. Tem grupos aí, né, que tem vários, mas são um grupo. Então, são os 5 que a gente viu hoje. Vamos rever rapidinho? Fast food,
alimentos processados, açúcares refinados, leite e derivados e o glúten, que são alimentos feitos de trigo ou centeio ou cevada, tá? Cuide do seu intestino, cuide da sua saúde. Não se esqueça de deixar nos comentários temas que você gostaria de ver nos próximos vídeos. Beijo, até o próximo vídeo.